Oi, tudo bem? Nessa semana, o óleo essencial que eu trago dessa nossa série de 49 óleos essenciais e a psicoaromaterapia é o óleo essencial de alecrim. O nome científico é Rosmarino officinalis, e esse que eu vou falar um pouquinho da composição química também. Ele tem origem no Marrocos, e a destilação é feita a vapor pelas folhas. Quem está chegando aqui, não me conhece ainda, está vendo pela primeira vez esse vídeo, ele faz parte de uma série de 49 óleos essenciais que eu trago com essa ênfase do uso na psicoaromaterapia. Meu nome é Patrícia Moreira Moura, eu sou psicoaromaterapeuta e venho trabalhando já nos últimos anos com essa ênfase, o uso dos óleos essenciais para o equilíbrio da mente e das emoções. Então, a gente aborda os aspectos emocionais, físicos também, mas sempre relacionado com as emoções. Então, dentro da psicossomática, enfim, essa é a abordagem do canal e também do que eu procuro trazer aqui sobre os óleos essenciais. Nesse primeiro vídeo do alecrim, eu vou falar um pouco mais das propriedades gerais. Depois eu faço um segundo vídeo, que vai ser publicado essa semana, num outro dia, com um exercício, uma prática, onde a gente tem, através ou da inalação, numa fita olfativa, ou da própria sintonia com aquele exercício que eu proponho, que é uma espécie de prática meditativa, inspirada no óleo essencial de alecrim. Então, hoje eu vou falar um pouquinho das propriedades. Se tu ainda não me segue aqui no canal, vou pedir que ative o sininho ali para receber as notificações quando o YouTube entrega que tem novas publicações aqui dos vídeos. Bom, esse é o chamado óleo essencial do foco, é uma das denominações do óleo essencial de alecrim, porque ele ativa muito a nossa mente, trazendo mais clareza, trazendo melhor a nossa concentração, nos dá mais poder até de discernimento, não ficar com os pensamentos emaranhados, presos na mente, né? Então, ele é chamado de óleo do foco por isso, porque ele tem, dentro dos seus componentes, tem alguns que são muito adstringentes de limpeza mesmo, nesse sentido também, trazendo para o aspecto emocional e mental. Então, ele ajuda literalmente a clarear os pensamentos, ele estimula muito a circulação sanguínea, pensando nos aspectos físicos, também em relação ao corpo, né, a efeitos que ele tem se usado, por exemplo, numa fórmula de um shampoo com uma base neutra, para fazer um tônico capilar, ele é famoso também por ser conhecido para crescimento capilar, claro, sempre diluído, eu não estou entrando aqui em fórmula, mas não é o objetivo desse vídeo, desse canal. Mas ele é usado fisicamente também para isso, para crescimento capilar, nunca puro. Promove vitalidade também para atividades tanto físicas quanto mentais, e algumas curiosidades desse óleo essencial. Ele é um dos principais componentes daquela famosa água da rainha da Hungria, que ficou conhecida como sendo um elixir da juventude no mundo inteiro. Esse óleo essencial, ele já tem uma fama de propriedades medicinais há muito tempo, ele era usado já pelos romanos, pelos gregos, pelos egípcios, tanto em natura, a própria planta, como queimando na forma como se fosse um incenso, queimando a erva para purificar o ambiente. Então, ele tem esse poder, né, de erva aromática com fins medicinais há muitos anos, enfim, séculos. E é comum, essa erva é comum, então, principalmente na região do Mediterrâneo, ela ocorre lá em locais que têm de 0 a 1.500 metros de altitude, então do nível do mar até uma altitude de 1.500 metros, geralmente em solos mais calcários, e tem um aroma muito característico que os próprios romanos designavam como rosmarinos, daí vem o nome científico também, né? Rosmarino officinalis, rosmarino seria o orvalho do mar, ou a rosa do mar, né? Então, do latim orvalho, marinus, mar. Então, ele é conhecido também por outros nomes aqui no Brasil, como alecrim da horta, e, enfim, a gente tem, usa como tempero, a gente tem a planta muito acessível, assim, a gente tem uma certa familiaridade com o alecrim. Pensando nesse uso mais da história do alecrim, tem também uma associação aqui que foi desde aquela época do Shakespeare, numa peça, né, no ato 4 da cena 5, onde Ofélia mostra um ramo de alecrim para o irmão Laertes e diz: ali está um alecrim, que ele é para lembrança, reze, ame e lembre. Então ele já vem assim com, vamos dizer, um inconsciente coletivo, né, com um registro
de que o alecrim é muito bom para a memória, é muito bom para a concentração, é muito bom para a mente, é muito bom para clarear os nossos pensamentos. Ele traz vitalidade, ânimo, e com isso também, na psicoaromaterapia, acaba nos trazendo alegria. Porque às vezes o que apaga a nossa alegria, o que apaga o nosso sentimento é a confusão mental, é o excesso de preocupação, de pensamento, de coisas que não importam e que naquele momento estão ocupando espaço. Não é que não importe, mas a gente não está vendo uma solução, então fica num emaranhado, fica num redemoinho, fica com aquele pensamento obsessivo. E às vezes precisa de uma potência ali para tirar fora aquele pensamento e dizer, tá, agora eu vou focar e vou fazer outra, né, vou fazer isso aqui, vou fazer com um empenho para realmente reagir, responder de uma outra maneira emocionalmente, conseguir enxergar ali onde antes eu não enxergava, ver uma solução. Então, a alecrim ajuda nesse trabalho terapêutico quando a gente pensa, preciso limpar a mente, trazer movimento. Alecrim. Bom, outras propriedades emocionais. Ele nos ajuda a estimular muito o estado de alerta, ele aumenta também com isso o nosso desempenho cognitivo, concentração, um pouco da memória e do humor, porque eu já falei aqui que ele ajuda na alegria, nesse sentido de limpar o pensamento. Quanto às propriedades vibracionais, ele vai ajudar, então, também quem está buscando gerenciar melhor o seu tempo, se organizar, ter mais controle das situações para agir pela razão e não tanto pela emoção, porque às vezes o que nos mantém nesse emaranhado, que eu falei, nesse redemoinho, é um excesso de apelo emocional, não no sentido de não haver ali uma razão para sentir aquilo, mas é dar um peso excessivo e ficar preso naquilo, e às vezes a gente precisa puxar a razão, usar uma direção, um foco, uma determinação, e conseguir deixar um pouco de lado aquele excesso emocional que está nos ancorando e muitas vezes travando, impedindo que a gente tome uma resposta, uma ação de reverter aquele processo ali que está sendo destrutivo, que está sendo nocivo, que está trazendo, vamos dizer assim, né, um lado doentio. A gente precisa recuperar a saúde emocional e esse pode ser o contraponto ali, o passo a ser dado. Falando rapidamente aqui, então, das propriedades dos componentes químicos, a gente vai ter na composição total do óleo essencial de alecrim em torno de 50% de óxido, 53,80% nesse que eu estudei a cromatografia, que é o que eu estou trazendo aqui, que tem origem no Marrocos. Ele vai ter, então, 53,80% de eucaliptol, que é um óxido, que é o 1,8-neol, vai ter cânfora, que também é uma acetona, que traz muito isso de limpar pensamento, de deixar a pessoa mais ativa, mais, abrindo, clareando, e vai ter um grau também respeitoso aqui, né, considerável, de alfa-pineno, que é o monoterpeno, 10,82%. Então, entre monoterpenos, cetonas, álcoois e outros, ele vai ter na sua composição predominando os óxidos e a acetona. E também a gente vê isso no próprio aroma do óleo essencial. Ele tem um aroma bem canforado, assim, é um aroma muito fresco e que, dependendo, claro, cada pessoa reage de uma maneira, mas geralmente ele vem, quando a gente inala, ele vem para o alto, ele vem para a cabeça, ele sobe, ele percorre as vias aéreas, parece que ele tende a subir, né, a expandir, a nos elevar nesse sentido, ele vem para cima. Tem pessoas que sentem um aquecimento, se sentem quentes, porque ele ativa a circulação. Isso que eu estou falando é quando a gente inala uma gotinha do óleo essencial, não é passando. Poderia fazer uma formulação de um creme neutro, numa concentração respeitando as características e limites de cada pessoa. A gente poderia fazer uma fórmula corporal, associar o uso, por exemplo, passar na região de pulmões, a região do peito, mas isso, claro, não vai usar em gestante, não vai usar em pessoas que têm hipertensão arterial, vai ter alguns cuidados em função dessa concentração que eu falei de 1,8-cineol, que é o óxido, e da acetona, né, que é a cânfora. Mas poderia fazer dependendo do caso, poderia fazer uma fórmula tópica, passar no corpo e também inalar. Isso aí seria um nível mais intenso de trabalho terapêutico. Mas eu digo que, dependendo do caso, vai ter muito mais efeito a pessoa usar a inalação e fazer toda a absorção do óleo essencial por ali, tanto no aspecto
do sistema límbico quanto do próprio organismo. Então, muitas vezes, só inalando óleo essencial, a pessoa já se sente totalmente aquecida, já sente todo o corpo circular. Isso é fato. Bom, para encerrar então, né, falar mais algumas coisinhas aqui do óleo essencial de alecrim, que eu tinha falado em geral das propriedades, só para retomar, então, expectorante, antioxidante, analgésico, anti-inflamatório, estimulante, adstringente, ele é hipertensivo, então tem que cuidar porque ele aumenta a pressão arterial, é desintoxicante, então ele é muito estimulante. Como eu disse, 50% de óxidos, cetonas e fenóis. Então, não vai ser recomendado ali para gestante, nem lactante, nem hipertenso. Mas é o óleo essencial, vamos dizer, um dos óleos essenciais perfeitos quando a gente está em busca daquele guia que nos coloca em alinhamento para momentos que a gente precisa. Gerenciar melhor o tempo, pensamento, ter mais clareza, razão, organização, e também pensar que ele nos instiga a ir além, né? Nos instiga a agir, a colocar em movimento situações que às vezes por confusão mental a gente fica com elas travadas, então nos promove energia de realização e também de acreditar no próprio potencial. Então, isso era o que eu queria trazer hoje sobre o óleo essencial de alecrim, espero que tenha sido útil aqui para ti, que seja de alguma forma aplicado na tua vida, aí, no teu trabalho terapêutico, se tu já usa os óleos essenciais, já é terapeuta, ou se está conhecendo os óleos essenciais e quer saber um pouco mais sobre a psicoaromaterapia, que é o que eu falo aqui nesses vídeos, te convido a acompanhar os próximos e também ter a experiência, porque eu acredito que a gente, para realmente conhecer algo, a gente tem que experimentar, fazer uso, ter a nossa prática naquele assunto ali, naquela área, antes de dizer que realmente aprendeu, né? Então, é isso que eu procuro fazer. Eu aprendo, eu pratico, depois eu ensino. E o que eu estou passando aqui é um pouco disso, que eu já aprendi, do que eu já pratiquei e que eu tenho procurado compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.